Bom dia, hoje a gente está aqui para falar sobre a terceira corrente teórica que analisa a indústria cultural. Então, a primeira corrente foi a Escola de Frankfurt, a segunda foram os integrados e o terceiro agora, deste vídeo, são os dos estudos culturais. Em alguns lugares se chama teóricos da recepção, tá? Mas são o mesmo grupo. Bem, esse grupo de teóricos aí, dos estudos culturais, eles têm uma diferença crucial com os integrados e com a Escola de Frankfurt. Qual é essa diferença? Enquanto que esses dois anteriores focavam na ideia do que os meios de comunicação fazem ou deixam de fazer, o que o produto cultural pode fazer com as pessoas, se ela manipula, se ela não manipula e tal, sempre a partir dos meios de comunicação, ou dos burgueses através dos meios de comunicação, ou os produtos culturais. Essa nova linha teórica, os estudos culturais, leva em conta o outro lado, o receptor, aquele que consome os produtos culturais. Tá? Então, ele pensa no seguinte, que o consumidor, as pessoas que assistem TV, escutam música, vão no cinema, acessam a internet, etc, essas pessoas não podem ser vistas como um papel em branco, né? Um sujeito passivo que está ali, assim, parado, e daí qualquer coisa que ele assista, que ele veja, que ele escuta, ele vai lá sendo influenciado. Não. Então, para começar, essa ideia é fundamental. O receptor, aquele que consome, ele é um sujeito que é capaz de ter algum tipo de pensamento em relação àquele produto cultural. Então, está fora de cogitação para essa linha teórica a ideia de que os intelectuais, né, como a Escola de Frankfurt pensava, segundo os estudos culturais, que os intelectuais estariam ali para salvar, né, os proletários, os trabalhadores da alienação provocada pela ideologia burguesa, tá? Bem, por quê? Principalmente porque o sujeito, o receptor, aquele que consome o produto cultural, todos eles são diferentes, não são um só, né? Então, o que eles chamam de pertencimento. Então, eu pertenço, eu sou mulher, eu sou professora, eu moro em Curitiba, eu sou de tal religião, eu tenho tal partido político, eu li tais livros, eu cursei tal faculdade. Todos esses são pertencimentos que me fazem diferente da minha vizinha, certo? A minha vizinha pode ter outra religião, ela pode ter se formado em outra coisa, ela pode ter lido outros livros, ela pode ser de outro partido político, ela pode ter outros pertencimentos. E aí, se eu e a minha vizinha assistirmos ao mesmo filme, o que a gente vai interpretar, aquilo que a gente vai consumir, ver, sentir, vai ser diferente, porque nós temos pertencimentos diferentes, certo? Então essa é a grande sacada dos estudos culturais. Eles pensam na ideia de como cada um de nós vai receber esse produto cultural. Então, o fato de eu ser da mesma classe social da minha vizinha não é suficiente para que a gente consuma esse produto cultural da mesma maneira, porque existem outros fatores que me fazem diferente da minha vizinha, certo? Que mais? Tá, uma outra coisa. Então ele vai lá e fala: olha,
a escola de Frankfurt vai dizer assim, olha, os produtos culturais são feitos com a intenção de manipular as pessoas a pensar isso e aquilo. Aí os estudos culturais vão dizer o seguinte, olha, pode até ter essa intenção, mas não é possível calcular com certeza absoluta que o receptor que está do outro lado vai consumir daquela maneira. Pode ser que alguns entendam daquele jeito mesmo que os produtores queriam. E outras pessoas podem entender completamente diferente, certo? Da mesma maneira que eu aqui estou falando e você que está ouvindo, você pode estar entendendo uma outra coisa que eu não estou querendo dizer, certo? Então, tem essa a ideia. Então é preciso entender esse receptor no contexto em que ele vive, certo? Todos os seus pertencimentos, local que ele mora, lugar no bairro, na cidade, no estado, todas as questões que estão envolvidas com ele vai fazer com que ele enxergue aquele produto cultural de maneira diferente, certo? Inclusive a raça, inclusive a região do país, a posição política, tudo. O que mais? Há uma outra coisa importante, que os produtos culturais, muitas vezes, eles são consumidos e ressignificados pelo ser receptor. Então, o produto cultural veio de um jeito, mas o receptor reelaborou aquele produto cultural e ressignificou, para ele significa outra coisa, tá? Então, a gente poderia dar um exemplo, sabe qual? O do funk, né? Então, a gente tem lá um produto cultural que vamos imaginar os funks produzidos por homens mesmo, né? Que a maioria são funks machistas e tal, tudo bem. Então, muitas meninas escutam aquele funk e não estão interessadas na letra, em que se ela está sendo ofendida e tal. O legal, ela relabora, né? O legal é o ritmo, o legal é fazer com que ela consiga dançar, se mostrar, se exibir. Então é divertido, se movimenta e no final da noite ela sai super alegre, contente. Então ela pegou aquele produto cultural que tinha um caráter machista, misógino e ressignificou, não deu nem bola para aquilo, né? Transformou aquilo como um divertimento, certo? Então tem essa possibilidade. Uma outra questão que se fala é que os meios de comunicação provocam, por exemplo, em crianças, né, um desenho animado, por exemplo, ou jogos de computador e tal, que são violentos, né? A ideia de que os meios de comunicação, então, provocariam, educariam as pessoas a também se tornarem violentas. Aí, os estudos culturais vão dizer, bem, se isso é verdade, então todas as crianças que assistem tal desenho ou que jogam determinado jogo teriam que ser violentos. Isso não é verdade, né? Então, novamente, a ideia de que o receptor não é uma folha em branco, ela tem já a sua história, né? Tem seus pertencimentos. Então, se o sujeito já vive num certo lugar, ele sofre bullying na escola, né? Então, tem todo um contexto que precisa ser visto do receptor para ver como que ele vai consumir esse produto cultural e reelaborar e ressignificar. Bem, uma outra coisa é que a escola de Frankfurt dizia o seguinte, que a obra de arte ela devia promover uma contemplação, né? Um estado de contemplação. Deve se ficar lá olhando, assim, contemplando a obra de arte. E que o prazer
não seria a mesma coisa que a contemplação, certo? E, inclusive, a escola de Frankfurt, assim, coloca como uma coisa negativa as pessoas sentirem prazer ao consumir um produto cultural. Isso faria desse objeto, desse produto, realmente uma mercadoria, certo? E aí os estudos culturais vão dizer, mas e daí, né? Por que o fato do sujeito sentir prazer ao escutar uma música, ao ver um filme, isso transforma ela numa mercadoria, né? Então, eles questionam essa questão. Ah, sim, uma coisa muito importante, bem assim atual, né? Que é a ideia de que os produtos culturais, eles estão criando novas formas de relacionamento entre as pessoas, né? Então, vamos começar lá há algumas décadas, quando a televisão recebia as cartas dos telespectadores, né? Já era ali uma comunicação. Para os dias de hoje, enquanto a gente fala aqui e vocês já conseguem escrever imediatamente no meu canal, falando bem, falando mal, dando sugestões, né? Super rápido. Então, e o fato de eu não conhecer pessoalmente algumas pessoas e só por esse meio a gente já cria um laço, né? E que tipo de relação social é essa? É uma relação que antes não existia, né? Como assim você se relacionar com uma pessoa que você não conhece, né? Não está ali face a face. Que tipo de relação é essa? E que tipo de relação eu tenho com o aparelho que pode me trazer essa pessoa, né? Qual a minha relação com o meu celular, né? Será que eu fico ansiosa esperando a resposta? Será que eu modifico todo o meu cotidiano por causa desse aparelho, né? Eu levar esse aparelho para todos os lugares, para o banheiro, para a cama, em todos os lugares eu estou ali esperando alguma mensagem de alguém, né? Então cria-se uma outra simbologia, né? Dessas relações sociais. Então é uma coisa extremamente nova que está sendo estudada, né? E inclusive as nossas identidades começam a ser alteradas por causa dessa relação. Então, vamos dar um exemplo assim. Quando eu era adolescente, eu já tinha meu cabelo crespo assim, eu odiava o meu cabelo. Por quê? Porque o único meio de comunicação que existia era a televisão, o rádio, as cartas, né? E na televisão não passava nada sobre pessoas com cabelo crespo, era tudo gente com cabelo liso e tal. Agora, se a gente vê com a internet, milhares de meninas e mulheres se veem no computador, na internet, se reconhecem e cria-se uma identidade, cria-se um orgulho de ser quem é, por exemplo, né? Então, o empoderamento das mulheres negras, das mulheres que têm o cabelo crespo, das mulheres, enfim, das mulheres ou das homossexuais e etc, etc. Então, o fato de esse meio ser capaz de juntar pessoas que estão longe, que não estariam se comunicando se não fosse esse meio, faz com que a gente crie identidade, se fortaleça e empodere por causa desse meio. Então, essa ideia não, até porque a escola de Frankfurt não chegou até, né, essa época, mas os estudos culturais eles chegam e começam a realmente pensar a respeito disso, beleza? Então essa é a nossa terceira linha teórica sobre a indústria cultural.